A lua entra em sua fase cheia, é o auge, a colheita no empático, sensível, compassivo e escapista signo de Peixes no dia 30 de agosto. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram, grupo do WhatsApp onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como a gente está chegando ao auge do ciclo, eu vou deixar aqui o vídeo de toda a alunação para que a gente se prepare melhor também para o que vem pela frente, né? Então não é importante dar uma assistida em tudo e entender toda a energia desenhada nesse ciclo. Então a fase cheia é o momento que a lua recebe maior luminosidade, né? A face que está voltada para nós está total iluminada, por isso tem relação com a colheita, o maior fluxo, volume de líquidos em geral, não só das marés, mas sempre que a gente observa, tende a ter maior líquido na ponta dos galhos, né? Nas seivas, no cabelo, tudo fica com muito mais fluência de líquidos. E é assim também como a movimentação humana, né? Então os lugares estão mais cheios, né? A gente observa que vai no supermercado enquanto a lua está cheia, a impressão que dá é que está sempre lotado, movimentação de trânsito, tudo isso favorece também os movimentos virais, da gente propagar, divulgar as coisas, de chamar atenção, né? Porque como está vindo à tona, aquilo que vem à tona, aquilo que recebe maior atenção, tende a ser favorecido se a gente prestou atenção nas energias do momento da fase nova, né? E principalmente aqui a marca de Saturno. Então, para que a gente tenha os resultados, é preciso ter considerado lá o movimento da lua nova, como que a gente plantou, né, as sementes, e também porque seja possível colher os resultados dentro de um ciclo de 27, 28 dias. Agora, aquilo que ainda não deu frutos, né, ainda não deu tempo suficiente para maturar, para gestar da forma adequada, pode ser complementado com essa energia da lua cheia. Então, às vezes, ainda não é o momento de divulgar as coisas, mas de mexer com a curiosidade sobre algo que a gente vai revelar mais tarde. Isso pode ser feito, né, sem entregar necessariamente aquilo que é o projeto em si, mas já pode começar a mexer, trabalhar a curiosidade para chamar ainda mais atenção. Acontecendo no signo de Peixes, né, a lua se torna mais empática, mais sensível, tende a ter maior compaixão, né? O Peixes é um signo que fala sobre os oceanos quase infinitos, né? Então tudo é muito intenso, tudo é muito profundo, né? A sensibilidade é muito, né? A empatia, a compaixão, a gente já quer se colocar no lugar do outro, né? Muitas vezes até deixa de lado as nossas necessidades para atuar em benefício do outro. Fala muito sobre a questão do martírio, que é exatamente isso, da gente se ver numa condição em que a gente precisa sacrificar certas questões em benefício do outro. Tudo isso atuando no campo emocional, né? Das emoções, das necessidades que a gente traz. Ou seja, o principal aqui do Peixes é da gente olhar por esse lado que não pode ser tão a necessidade de escapar de fugas, de criar refúgios ilusórios dentro daquilo que a gente está sentindo, mas também da gente estender algo que é muito importante do signo de Peixes, que é o amor incondicional. O amor que pode permear tudo, que pode beneficiar o desenvolvimento desse ciclo, né? Aquilo que vinha sendo cozinhado pode ter esse tempero especial. A gente olhar para o outro, né? Principalmente projetos que tenham essa finalidade, que não sejam só voltados para o enriquecimento pessoal, o que não há nada de errado nisso, afinal, como eu sempre defendo aqui no Astrolibertação, a gente está no jogo da materialidade e a gente precisa sobreviver, é uma questão básica, mas principalmente nesse momento que a gente pode estender, né, dedicar a algo maior que nós mesmos, e isso pode beneficiar de forma indireta até mesmo aquilo que a gente tanto se dedica, que é o jogo da sobrevivência. Além de trazer uma capacidade maior da gente criar, né,
tornar-se mais criativo, mais intuitivo com essa energia. Só que para isso a gente precisa, né, trazer exatamente isso que eu falei, dessa energia do peixe, estendendo isso para o projeto, né? Ou seja, se era um projeto que antes focava muito em lucro, de repente a gente consegue trazer algo que beneficie mais o coletivo, que foque em criar impactos positivos e beneficiar a humanidade. E nesse sentido a coisa vai de uma outra forma, começa a fluir de uma maneira até que a gente não sabe explicar muito bem. Porque como são em oceanos quase infinitos, né, de tamanho extenso, se a gente pensar nos oceanos aqui na Terra, a gente tem quase a sensação de que não acaba nunca. Então ali existem recursos que a gente ainda não se atentou, que a gente ainda desconhece e que a gente pode aproveitar nos projetos e empreendimentos que estiverem em desenvolvimento. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente compreender ainda mais outros potenciais e ver no momento que está influenciando ali. Chegamos ao momento da lua cheia no dia 30 de agosto, às 10h35 da noite do horário de Brasília, mapa para contagem mais uma vez. O Sol a 7 graus de Virgem, né? Então já ainda vai ter a influência de Saturno, né? Vamos ver. Eu falei bastante do Saturno lá na Lua quarto crescente e a gente vai ver que ele continua por aqui. Ó, a Lua cheia, né? O momento da cheia, o Sol a 7 graus de Virgem, a Lua 7 graus de Peixes, fazendo o que, pessoal? Conjunção com Saturno. Então Saturno ainda em oposição ao Sol, praticamente a mesma distância que a gente viu na fase anterior e agora com a Lua em conjunção. Bom, e eu não preciso nem dizer, né? Aqui a Lua em Peixes vai trazer maior empatia, maior sensibilidade, compaixão, capacidade da gente se colocar no lugar do outro, sentir as dores, né? Para ter o resultado, a gente precisa olhar também para esses temas. E mais ainda por conta da energia forte ali com Saturno. Então, tudo aquilo que foi dito para a Lua quarto crescente também precisa ser implementado para a Lua cheia para a gente ter os resultados. Caso contrário, a tendência é que não vingue, né? Eu vinha falando isso na fase anterior e agora mais uma vez está marcado aqui com o Saturno, a presença forte. Então a dificuldade que a gente vai ter de ter os resultados, porque o Saturno nesse momento vai dar um chacoalhão. A gente está tendo aqui dois auges, né? O auge da alunação a partir da fase cheia, mas também ainda o auge entre Sol e Saturno. Então é um período em que tudo fica muito aparente no sentido daquilo que foi ou não foi realizado. E lembrar que o Sol vai estar em Virgem, trazendo ainda mais essa energia no foco daquilo que precisa ser aprimorado, consertado, analítico, detalhista, apegado à perfeição. Então fica difícil da gente não enxergar dessa forma, porque as exigências para essa alunação estão muito fortes e a gente tem que ter considerado isso desde a lua nova, porque senão a chance aqui agora é de dar aquela chacoalhada e aquilo que não for bem estruturado e sólido ruir, conforme a energia de Saturno. Porque é isso, né? É o teste que ele vai fazer. Ele meio que desenhou lá naquela quadratura ter uma grande tensão para que a gente pudesse aplicar de uma maneira mais saturnina as energias para que quando chegasse agora desse o resultado legal. Só que se isso não foi feito, como a gente tende a ser, né, tem uma teimosia muito grande às vezes e tentar bater cabeça, bater de frente com a energia de Saturno, que só gera desgaste, agora tem um resultado aí que pode não ser favorável. É uma tensão, né? Às vezes a gente vai oscilar dentro daquilo que a gente quer mostrar com o Sol ou da restrição da limitação. Um Sol que vale a pena lembrar que começou a alunação uranizado e agora segue com a energia de Saturno. Eu até esqueci de falar isso. O impulso que antes era para ser livre,
para deixar a essência florir, agora está restringido se não foi feito direito. O resultado, né? A colheita pode ser essa limitação, essa sensação de não ter alcançado aquilo que se propôs de acordo com a vontade, de acordo com as energias que estavam desenhadas. Isso é uma tensão muito grande. Agora, de onde vem a suavização? Vem da própria Lua, da gente colocar ali a sensibilidade, lembrar de não fazer do detalhe o todo e olhar para uma imagem, né, que é o peixes, representa muitas vezes os oceanos quase infinitos, que é muito maior. O detalhe ali que a gente está restrito conforme a energia de Saturno, que precisa da postura do aprendizado. Então, não tive o resultado esperado nessa lunação, ou do ciclo de Sol e Saturno. O que eu preciso fazer? Se colocar na postura de humildade para aprender com a vida, o que ela está tentando mostrar, e aplicar aquilo ali de uma maneira mais com ordem e disciplina. E não é disciplina militar, pelo amor de Deus. É disciplina no sentido de fazer conforme o planejado, de fazer com passo a passo, né? Vamos pensar na escalada, precisa seguir as etapas, senão acaba tendo que reiniciar todo o processo. Os marcos têm que estar muito bem fixados. Então, essa eficiência que o Saturno exige, ela favorece quando a gente aplica nesse sentido. Então, se eu cheguei aqui no dia 30 e falar, não deu nada certo, vamos pensar por que não deu certo. Vamos trazer a Lua, né? A compaixão que não é só para os outros, mas para a gente também. Vamos falar, poxa, eu tentei o meu melhor. Ótimo. Quando a gente fala, eu tentei o meu melhor, bota até a mão no peito e sente isso, a gente vai ter um alívio. Eu dei o meu melhor, eu fiz o melhor que eu pude. Isso já detona com qualquer ideia de culpa, de arrependimento, essas bobagens que tem por aí. E olhar por que não deu certo, né? Vamos usar o Virgem, o analítico ali do Virgem. Eu não fiz isso, tá vendo? Isso aqui, essa etapa do que eu tinha planejado não foi feita para alcançar o resultado. Então, ali que eu preciso ir. Por quê? Porque o momento da lua cheia não é o momento em que dá o resultado ou pronto e acabou. Ainda tem a fase toda, até a minguante, até a próxima lunação, que pode sim ser aplicada de maneira, né, desde que a gente tenha aprendido, e aplicar ali para receber, para ter os resultados esperados. O ascendente cai em Touro, né? Não, todo esse papo aqui fica mais terra ainda agora, porque tem que ter objetividade, tem que ter praticidade, atuar na materialidade, tem que olhar para a própria realidade. Olha só o que eu falei, né? Não podemos perder de vista o que a gente estava fazendo para criar uma ilusão de que ia dar algum resultado. O Júpiter conjunta o ascendente, né? Beneficiando esse ponto. Ou seja, chegou na lua cheia, não teve o resultado, aplica essa energia do touro no sentido de trabalhar mesmo aquilo que precisa ser feito e ainda acreditando, né? Trazendo os indícios, como eu tenho repetido bastante aqui desde que esse Júpiter ingressou em Touro, ver na prática o que essa fé, né? Essa fé material, vamos falar assim, te trouxe. Essa fé mais pé no chão, não no sentido de o universo, o divino, o sagrado, não sei o quê, mas no sentido de que a vida está dando certo de uma forma, ou já deu certo em vários momentos, o que eu estava fazendo naquele momento que deu certo? Usa isso, aplica isso na prática e vê o resultado. Como dizem por aí, vê o milagre acontecer, né? O que vai trazer coisas, porque vai trazer coisas. E isso pode ser a salvação, né? Falando de uma maneira, né, mais solta aí, isso pode ser a salvação dos objetivos dessa lunação. E lá no meio do céu, a bússola aí dessa fase, né, o norte aponta para Aquário. Então a gente tem que pensar nos coletivos, nos grupos, nos relacionamentos,
no social aí que pode ajudar a gente nessa difusão de ideias, de inovação, de progresso, de tudo que o aquário representa, da excentricidade, da própria fase de transição que a gente está lidando. Focar no bem comum, beneficiar o coletivo da qual a gente faz parte de verdade, vai trazer um resultado positivo. Isso está sendo esperado da gente no meio do céu. Então isso pode trazer também uma certa estranheza, um olhar de estranheza dos outros para os objetivos, os empreendimentos, sejam eles quais forem que a gente esteja trabalhando durante esse período. E é como se viesse aquela sementinha que Urano plantou lá na Lua Nova, viesse agora para a carreira, vida pública, para a profissão, e que a gente pode aplicar nesse sentido, porque Urano rege Aquário. E o Sol, trabalhando com essa energia ao longo da alunação, também vai ser favorecido por isso. Só que o Aquário é o signo das diferenças, dos diversos, da gente aceitar as diferenças como elas são, mas também é um signo visionário, é um signo cheio de ideais e que pode se tornar impositor, tirânico para defender esses ideais, acreditar que a sua visão é a única que vale a pena ser vivida e ela tem que ser imposta para todo mundo. Então isso é um risco também de radicalização dentro daquilo que a gente está trabalhando nessa alunação, seja lá o que for. Basicamente, a influência de Saturno que se estendeu por toda a alunação está aqui mais uma vez marcado na conjunção, ou seja, além daquilo que a gente precisava ter aplicado desde a Lua Nova, trabalhando a estruturação, a responsabilidade, respeitando o tempo, fazendo tudo com o máximo de excelência possível. Agora a gente também precisa usar essa energia mais saturnina para dar vazão ao emocional. Então, muito importante durante esse movimento todo da semana que a gente tenha uma atenção especial para essas emoções, porque geralmente quando encontra com Saturno, ainda que esteja em peixes, ainda que ela esteja mais sensível, a sensação que a gente tem é: eu não posso mostrar, eu não posso dar vazão que eu sinto, é a fraqueza, tá errado e tudo mais. Então essas coisas impedem a gente de tirar de dentro de nós aquilo que não estava funcionando muito bem. As águas, o emocional, o emotivo ali que estava muitas vezes bloqueando o fluxo e impedindo a gente de progredir, trazendo a sensação de limitação, de restrição, que é ali a principal marca de Saturno. Ou seja, a gente só sente restringido, limitado, julgado, punido, que é ali merecendo os castigos e tudo mais, essa coisa que a gente adora carregar para sempre aí na nossa cultura, se a gente não entender que a energia é para dar vazão da melhor forma possível, para a gente estruturar e que na verdade, o emocional, aquilo que a gente sente lá dentro, não representa fraqueza nenhuma. Pelo contrário, quanto mais a gente abraça aquilo que a gente sente, melhor fica para lidar com esses desafios e com a vida de uma forma em geral, porque a gente sente que o medo ali que a gente tem de ser vulnerável é ultrapassado, a gente não tem mais esse medo, e isso traz uma força positiva que faz a gente movimentar, que faz a gente sair daquele lugar de limitação, de restrição, de paralisia que a vida muitas vezes pode ter entrado por motivo das nossas escolhas. Resguardado sempre as situações, porque não estou falando aqui de questões onde as pessoas são vítimas de crime, nada absurdo assim, mas aqueles momentos da vida em que a gente toma a decisão de não querer mais sentir, por pensar que já sofreu demais, por sentir que tá cansado ali de tanto fazer e nada acontecer. Então entra nesse fluxo de paralisia, a vida responde ao nosso livre-arbítrio, porque não existem determinismos, São as escolhas que a gente faz, muitas vezes por falta de
informação, de conhecimento que acabam paralisando tudo. Então, quando a gente começa a dar vazão, começa a limpar, trazer essa cura positiva e começa a ir além desse medo da fraqueza, da vulnerabilidade que a gente aprendeu que o emocional representa, a gente começa a se fortalecer e a gente observa que o efeito é exatamente o oposto, saindo daquela fase, saindo daquele ponto, e disso tudo depende o auge dessa alunação. Então é por isso que a gente precisa considerar e dar ainda mais importância para isso. De nada adianta a gente pensar que não quer sentir, né? Porque tem que ter controle, porque precisa ser emocionalmente controlado, né? Não pode sentir, não pode ser uma pessoa explosiva, como dizem por aí. Para isso a gente precisa aprender a lidar com o emocional e não reprimir com unhas e dentes. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se você quer saber mais sobre o emocional, entender como a lua do seu mapa pode influenciar e ser influenciada pelos trânsitos, tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.